O meu nome é Alicia, moro em Minas Gerais e gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. Quando eu estava no ensino médio, eu conheci um garoto muito popular na minha escola. Ele praticava todos os esportes, era muito simpático, muito inteligente e muito bonito. Eu havia sido transferida para essa escola há menos de um mês quando eu comecei a repará-lo. Ele era um tipo de pessoa perfeita. Jogava cartas enquanto os amigos jogavam futebol, ajudava os alunos dos anos anteriores. E eu vendo aquilo tudo, eu ficava cada vez mais apaixonada por ele. Um dia eu e uma amiga estávamos sentadas no pátio da escola na hora do intervalo, quando ele chegou com uma amiga e outros 2 amigos para jogarem cartas. Eu era muito tímida, e como a minha amiga já sabia que eu gostava dele, fez de tudo então para que eu fosse até lá puxar assunto. Assim que chegamos, ele se levantou e nos cumprimentou. Eu achei o máximo isso, uma pessoa que se levanta para cumprimentar alguém. Era muito fofo. Ele me perguntou se eu sabia como se jogava truco e eu respondi que não, mas na verdade eu sabia, pois eu havia aprendido com meu pai, porém eu queria ficar próximo a ele e pelo menos fazer com que ele me notasse. Então ele ficou lá comigo pacientemente, me explicando o valor de cada carta, as probabilidades e como se ganha o jogo. Quando o intervalo acabou, ele se levantou e se despediu da gente, e cada um foi para a sua sala de aula. Eu me sentia realizada e após algumas semanas, eu comecei a perceber que as minhas investidas estavam começando a dar certo. Ele já me chamava para ficar com ele e os amigos dele, me chamava para ir à rua e para ir a festas. Consequentemente, começamos a namorar. Ficamos juntos por aproximadamente 11 meses. Porém, como ele estava passando por alguns problemas pessoais, ele resolveu terminar comigo por medo de descontar as frustrações dele em mim. Não no sentido de agressões, mas no sentido de não se entregar completamente. Realmente ele não estava bem. Porém, continuamos como amigos e conversávamos praticamente todos os dias. Mas eu estava arrasada com o fim do nosso relacionamento. No final do ano ele se formou e começou a fazer faculdade em uma cidade próxima. Eu comecei a ter medo de perdê-lo. Afinal, ele iria encontrar pessoas novas, garotas diferentes. Teria muito mais tempo fora de casa, e sem falar que ele havia acabado de tirar a carteira de motorista e usava sempre o carro. Como eu ainda estava no ensino médio, eu ficava cada dia mais insegura com essa situação, pois eu o amava. Sempre que eu precisava de algo, ele estava sempre lá. Um dia, eu estava saindo da escola para ir para casa, quando ele passou por mim de carro e me ofereceu uma carona até a minha casa. Eu aceitei com um sorriso gigante no rosto. Então ele disse: "Quer ir comigo à noite na faculdade conhecer os meus novos amigos?" Eu respondi extremamente feliz: "Claro que sim." Então, às 18h30 ele passou na minha casa para me buscar e nós fomos. Ele não tinha aula e nós ficamos conversando com os amigos dele até o final de todas as outras aulas. Quando estávamos indo embora, ele me abraçou, me deu um beijo na testa e fomos para o carro. Pouco antes de entrarmos, uma garota chegou até ele e pediu o número dele para enviar umas coisas referentes à faculdade. Ele passou e nós fomos embora. Já na estrada, aquela garota começou a mandar diversas mensagens. Ele pediu para que eu olhasse para ele. A garota havia mandado vários arquivos e no final começou a fazer diversos elogios e a chamá-lo para sair. Na hora eu fiquei com muita raiva, porém eu não podia fazer nada. Éramos naquele momento apenas amigos. Eu perguntei a ele se era para eu responder algo, pois ele estava dirigindo. E ele disse: "Não, deixa isso aí.
Quando eu chegar em casa eu respondo. Ele me deixou em casa e em seguida foi embora. No fim de semana eu o chamei para irmos até uma sorveteria e ele disse que não poderia, pois havia marcado um compromisso. Eu já imaginava que aquele compromisso era ver a tal garota que estava mandando mensagens para ele no dia em que estávamos juntos. Dito e feito. Ele então continuou conversando comigo normalmente e a nossa amizade aparentava ser inabalável. Eu continuava chamando ele para sair aos finais de semana, porém, ele nunca podia, pois sempre havia um compromisso para ir. Aproximadamente após 3 semanas, ele me enviou uma mensagem dizendo: Alicia, comecei a namorar. Eu li a mensagem e comecei a chorar, mas como eu não podia fazer praticamente nada, apenas desejei a ele parabéns e sucesso. Por mais incrível que pareça, ele não se afastou e continuou cuidando de mim e das coisas que eu precisava. Foram assim durante 7 meses. Quando estávamos próximo ao mês de dezembro, ele publicou uma foto no Instagram com um par de alianças e oficializando o namoro. Eu fiquei arrasado. Eu fui até a varanda da minha casa e comecei a chorar. Uma vizinha que estava passando pela rua me viu daquele jeito, parou e perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi: perdi a pessoa mais incrível que eu já conheci, e continuei explicando toda a história. Aquela senhora então disse para mim que poderia me ajudar, porém me pediu algumas coisas nas quais eu achei estranho, tais como alguns objetos pessoais dele e alguma foto. Eu, sem entender, eu dei uma blusa dele que estava na minha casa e algumas fotos que tínhamos juntos. E a senhora disse: minha filha, daqui a alguns dias ele vai voltar para você. Eu não estava entendendo nada, porém no meu coração eu começava a sentir uma esperança, mesmo sabendo lá no fundo que poderia ser algum tipo de magia. E após 2 semanas, ele me enviou uma mensagem dizendo que havia terminado com aquela garota, pois não estava aceitando o que estava acontecendo em relação a algumas atitudes. Na hora eu estava radiante com aquela informação. Pouco mais de 5 minutos depois, aquela senhora apareceu no portão da minha casa dizendo que não estava terminado. Eu achei estranho, porque mal eu tinha recebido a mensagem e ela já sabia de tudo. Foi então que aquela senhora me deu uma folha de papel com texto e disse para mim que eu deveria ler aquele texto todas as noites antes de dormir durante 7 dias seguidos e que, em hipótese alguma, eu deveria falar quem havia me ensinado o que eu estava fazendo e que não era para eu falhar um dia sequer. Após eu ter terminado de conversar com a senhora, eu continuei conversando com meu ex por mensagem e depois de um tempo nós nos despedimos e eu fui me deitar. Quando eu já estava deitada, eu abri aquele papel no qual a senhora havia me dito para eu ler todas as noites e lá estava escrito: pelos poderes de São Cipriano e das 3 malhas que vigiam São Cipriano. Bom, eu achava que aquilo era algum tipo de simpatia e continuei lendo aquele texto. No dia seguinte, o meu ex foi até a minha casa para conversar comigo. Começou a dizer que tinha sido um erro ter me deixado e que queria estar comigo. Eu estava incrédula com o que estava acontecendo. Os meus pais ficaram contentes, também porque eu estava feliz, mesmo eles não sabendo o que eu estava fazendo. Então passou 1, 2, 3, 4, 5 dias e a cada dia ele se entregava cada vez mais a mim. Então, no 6º dia, eu acabei esquecendo de ler o texto, mas no dia seguinte, as coisas continuavam incríveis do mesmo jeito. Então eu nem li o 7º dia. E depois do 7º dia, a minha vida começou a virar um pesadelo. Eu não conseguia dormir, tinha paralisia do sono praticamente todas as noites.
eu tinha diversos pesadelos e eu via pessoas me chamando durante todo o dia, mas ninguém estava por perto falando meu nome. Isso durou algumas semanas e, com o passar do tempo, eu comecei a notar algumas coisas diferentes nele também. Ele já não estava tão empolgado com a própria vida. Ele começou a beber e passou a fumar cigarro com seus amigos durante os períodos da faculdade. Mudou a rotina completamente. Ele ia para o trabalho, faculdade e casa. E aos fins de semana, ele não saía de casa, mesmo eu o chamando. Ele sempre dizia que não estava bem para sair. E no dia da minha formatura, eu o chamei para ser o meu paraninfo e ele acabou aceitando. Pouco antes de ser chamada para receber o diploma, ele olhou para mim e disse: "Amor, eu estou sentindo como se eu estivesse sendo enforcado." E quando eu olhei para o pescoço dele, de fato havia uma marca que mais parecia que ele estava sendo enforcado por um fio. Então eu disse a ele para sairmos. Porém, ele disse que aquele era o meu momento e queria me acompanhar para pegar o diploma. Quando eu fui chamada, ele se levantou e se queixou de muita falta de ar, e mesmo assim nós fomos pegar o diploma, e quando voltamos para os nossos assentos, ele pediu para que fôssemos embora, pois estava se sentindo muito mal. Eu o levei para minha casa, e os meus pais, vendo aquela situação toda, resolveram então levá-lo para um hospital. Quando chegamos até o hospital, o médico analisou e perguntou: "Vem cá, esse rapaz tentou suicídio?" E nós respondemos que não, que aquela marca havia aparecido de repente. O médico então receitou diversos remédios, alegando que poderia ser algum problema de falta de ferro, e passou também algumas radiografias. Ajudamos ele a fazer os exames e durante as radiografias, o médico disse que uma estava diferente, pois havia uma mancha negra em algumas partes do peito. Na hora ficamos extremamente preocupados com aquilo, porém eles disseram que teriam que fazer mais exames e marcaram um check-up completo para ele. Na noite seguinte nós dormimos juntos e durante a madrugada eu percebi que ele estava tendo pesadelos, pois durante o sono ele pediu para não levá-lo. Até que de repente ele sentou na cama com os olhos completamente arregalados e começou a fazer perguntas do tipo: "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" Vendo aquilo, eu falei com ele: "Amor, não tem ninguém aqui." Então, assustado, ele disse: "Você não está vendo?" E em seguida começou a gritar. Os meus pais vieram apavorados, perguntando o que havia acontecido, e ele, desesperado, disse: tinha alguém aqui na droga do quarto, chamem a polícia porque tem gente aqui dentro de casa." Porém, ele e o meu pai olharam todos os cômodos da casa e em seguida chamaram a polícia. A polícia veio, o meu pai fez o BO e todos ficaram em alerta naquela noite. Quando foi de manhã, o meu namorado saiu para o trabalho e os amigos dele brincavam dizendo que eu havia tentado matá-lo, pois aquela história já estava rolando na cidade inteira. Quando foi à noite, ele foi para a faculdade e na volta ele acabou perdendo o controle do carro e saiu da pista. Graças a Deus o acidente não foi tão feio, porém com a batida ele acabou batendo com a cabeça no volante, pois o airbag não havia funcionado. Quando ficamos sabendo, eu fui até a casa dos pais dele e de lá fomos para o hospital. Ele estava com a testa cortada e sangrando bastante, além de estar extremamente nervoso, dizendo: tinha um infeliz que estava no meio da estrada. Eu tentei desviar e acabei caindo na canaleta. Eu perdi o controle por causa daquele infeliz. Ele foi até o médico, tomou alguns pontos e foi liberado logo em seguida para ir para casa. Durante a madrugada, ele me enviou uma mensagem assustadora, dizendo que suas costas
estavam completamente arranhadas, como se algum animal estivesse o atacado. Ao ler aquilo, eu fui imediatamente para a casa dele, e quando eu cheguei, os pais dele estavam apavorados, pois haviam 3 marcas de garras imensas nas costas. Ninguém estava entendendo nada, e pela parte da manhã, ele, os pais dele e eu fomos até um pastor pedir oração. E quando o pastor viu aquilo tudo, logo disse: há uma entidade se apoderando dele. E na mesma hora, o pastor chamou algumas outras pessoas para fazerem várias e várias orações, e foi nesse período que o corpo dele começou a aparecer hematomas do nada. Ele vomitou um líquido negro, olhou com um semblante de fúria para mim e apagou logo em seguida. Ele ficou mais de 15 horas apagado, e os pais dele acharam melhor eu ir para a minha casa, pois eles iriam vigiar a situação. Quando eu estava a caminho de casa, aquela senhora estava na calçada varrendo a sua porta. Então parei e disse a ela o que havia acontecido, e ela, gritando, me disse: eu disse para você não falhar nenhum dia, eu disse. Agora, minha filha, você vai ter que pegar esse papel, levar até a igreja e queimá-lo lá. Faça isso rapidamente. Ao ouvir aquela instrução da senhora, eu nem para casa eu fui. Eu fui mesmo direto para a igreja e queimei aquele maldito papel. Assim que ele acordou, ele me enviou uma mensagem dizendo: eu sei muito bem o que você fez comigo. No dia seguinte, ele foi até a minha casa e, perante aos meus pais, fez diversas acusações e, com um peso enorme sobre mim, eu acabei confessando o que eu havia feito. Ele disse que não falaria para ninguém, porém, eu nunca mais deveria falar um A com ele. Os meus pais ficaram extremamente aborrecidos comigo e me trataram de uma forma fria, e me tratam assim até os dias de hoje. Já ele arrumou uma namorada e aparentemente será até pai. Já se tratando de mim, eu sou uma mulher assombrada todos os dias por essa história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Vim contar o meu relato que aconteceu comigo alguns anos atrás. O meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos e moro em Goiânia, que fica em Goiás, e este relato aconteceu comigo em 2015. Em 2015, a minha avó tinha falecido devido a um infarto fulminante, quando ela estava saindo do trabalho. Eu era muito próxima a ela, então chorei bastante. A família toda foi para o velório dela, e como a família era bem grande, o local estava bem cheio, então foi difícil ficar próximo ao caixão. Chegando em casa, eu vi a minha mãe conversando com a irmã dela, que era a minha tia mais velha, pois a minha avó teve 3 filhas. Como era bem curiosa, eu fiquei escutando por detrás da porta, e na conversa escutei claramente a minha mãe falando para minha tia que quando foi tomar água, viu a minha avó encarando e em seguida a mesma saiu apressada e nervosa, pois como na cabeça dela estava tentando processar que a minha avó havia falecido de uma hora para outra, a minha mãe achou que pudesse ser a sua mente tentando pregar alguma peça. E a minha tia, ao ouvir o que minha mãe havia dito, falou para minha mãe rezar por precaução. A minha mãe não sabia muito bem rezar, então acabou ignorando o que a minha tia tinha falado. Porém, a minha mãe acreditava e ainda acredita em Deus, apesar que ela não sabia muito bem rezar, porque tinha bastante tempo que ela não ia na igreja. E também ela não tinha nenhuma religião na época. Depois de 2 a 3 meses após o falecimento da minha avó, então meu padrasto viajou para o Mato Grosso para uma oferta de emprego que ele havia recebido para ganhar o dobro de salário que ele ganhava. Então fiquei sozinha em casa com a minha mãe por alguns dias.
e até aí de boa. Eu e a minha mãe saíamos para passear por diversas vezes, para não ficarmos sozinhas em casa, até mesmo para nos divertirmos um pouco. Até que certo dia, quando chegamos em casa, depois de uma das nossas saídas, nós havíamos tomado banho. Foi então que o meu padrasto me enviou uma mensagem. Eu perguntei o que ele queria, pois afinal não era à toa que ele iria estar me enviando mensagem naquelas horas da noite. Foi então que ele falou que tinha visto a minha avó. Quando eu li isso, eu confesso que me deu um arrepio daqueles. Então eu perguntei de que jeito ela estava e se ela queria passar alguma mensagem para a gente. Porém, ele disse que levou um susto muito grande quando ela apareceu. Não que ele tenha medo, porque ele sempre vê esses tipos de coisas do mundo espiritual desde quando era pequeno. Então ele já estava bem acostumado com tudo aquilo. Porém, ele me disse que ela estava muito feia, com os cabelos todo bagunçado, a roupa toda preta e o rosto dela não dava para ver, porque havia uma sombra nela que tampava todo o rosto. Então ele fechou os olhos para não olhar nos olhos dela, para ela não entrar nele, e começou a rezar, e ela saiu de lá logo em seguida. Então eu o indaguei, porque ele não tentou falar com ela para ver o que ela queria, porque ela poderia estar perfeitamente tentando se comunicar para falar algo importante para a gente. Ele então falou que aquilo certamente não era a minha avó. Ele disse que aquilo era algo maligno, pois a minha avó era uma pessoa muito boa com todos, e quem quer o bem não aparece daquela forma. Então ele me disse para tomar cuidado aqui em casa, e que se por acaso eu visse a minha avó, não era para eu olhar nos olhos dela, pois ela poderia facilmente entrar em mim. Ele disse ter avistado a minha avó por umas 4 vezes, e sempre ela aparecia com um vestido vermelho ou preto, mas ele disse que foi apenas uma vez que ela apareceu e que ele realmente sentiu que era ela, pois ela não estava com uma sombra no rosto, e que realmente ele sentiu que era minha avó, e ela disse para ele: "Cuide das minhas meninas", e desapareceu logo em seguida. Porém, essa foi a única vez em que ele sentiu que era ela de verdade, pois das outras 3 vezes em que ela apareceu, ele falou que não era ela, e sim algo demoníaco tentando se passar pela minha avó. Depois disso, ele nunca mais viu a minha avó, e graças a Deus eu também não a vi, pois eu espero que ela esteja descansando em paz. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Na minha adolescência, eu gostava de baile funk, e hoje em dia, já no auge da minha meia-idade, eu sou fã de rock, porém aquele dos anos 80 ou 90, e de algumas bandas dos anos 70 também. Porém, anos atrás, eu passei por uma situação que eu nunca mais quero passar e nem desejo para o meu maior inimigo. Vivo em Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro. Onde moro fica bem próximo a uma serra, no qual acredito ter dado origem ao nome desse belo bairro. Eu adoro rock e sempre que posso, vou a eventos com esse tema. O roqueiro sempre foi visto por muitos com maus olhos, sendo chamados de baderneiros, arruaceiros, brigões e até mesmo satanistas. Mas ainda bem que o funk conseguiu nos superar nessa negativa da opinião alheia. Na época em que eu era um adolescente, eu escutava algumas histórias sobre um homem que vivia solitário na metade da subida da serra e que descia quase toda semana pelo menos um dia para ir a um centro espírita que tem aqui na minha rua. Esse centro era um local que recebia muita gente e onde aconteceram muitas coisas estranhas. Um dia, eu e os meus amigos brincávamos na rua durante a noite e de repente ouvimos um som que jamais havíamos ouvido antes.
Parecia o som de um boi gritando, berrando muito alto. E em seguida, as pessoas saíram de lá com expressão de pavor, entraram nos carros e foram embora logo em seguida. Isso nos dava muito medo lá da rua. Imagina quem estava ali dentro assistindo tudo. Muitos chegavam a dizer que ali as pessoas faziam rituais de magia no local, porém, eu nunca acreditei nessas coisas, nem em magia e nem em seres como Cuca ou Saci e outras coisas do tipo. O local do centro era muito fechado, da rua não se via nada do que acontecia lá dentro. Os muros eram bem altos com cacos de vidro por cima e um portão de madeira maciça com algumas pagas em cima. Já aconteceu algumas vezes da gente estar ali brincando na rua enquanto as sessões aconteciam na parte de dentro e alguma coisa dava golpes muito fortes naquela porta, como se quisesse sair para a rua. Era uma coisa muito estranha. Ouvíamos o batuque dos atabaques e as pessoas entoando cantos. De vez em quando, um bicho gritava com tanto ódio que não sabíamos o que ou quem era. Na verdade, ninguém sabia ao certo o que acontecia lá dentro, mas definitivamente não parecia ser uma macumba como as outras. Com certeza era algo muito diferente. Certo dia, estávamos novamente ali na frente, brincando e sentados no meio-fio, quando começaram as batucadas, até que de repente, um homem saiu daquele portão vestindo roupas vermelha e preta. Ele veio em nossa direção e pediu educadamente: "Boa noite, crianças. Será que vocês podem brincar um pouco mais distante daqui da frente, até a sessão terminar, por favor?" Olhamos uns aos outros e, sem entendermos nada do que estava acontecendo, fomos nos levantando e saindo. Naquele dia, eu pude perceber que não houve gritos de animais, apenas cantos e batuques, e achei tudo muito estranho. O mais interessante é que nessa ocasião não vimos o homem que morava na serra entrar como sempre víamos, mas nunca o vimos sair. Os meus amigos contavam que os pais deles diziam que aquele homem que morava na serra tinha uma maldição e que precisava completar uma sina para não viver o resto da vida como um bicho na mata. Dizia-se também que ele não podia viver na sociedade, pois nas sextas-feiras ele se misturava com os animais da mata e se transformava em bicho também. Para dizer a verdade, eu nunca acreditava naquelas histórias. Eu falava que tudo era conversa fiada e que não existiam esses tipos de coisa e que os adultos só falavam isso para tentar nos assustar ou também para tentar fazer com que obedecêssemos a eles. Os anos foram se passando, até que chegou um dia, eu com os meus 18 anos, ainda estava muito curioso para saber como era dentro daquele terreiro. Em uma noite, fui pela rua de trás para ver se a visão de lá de dentro era melhor. Subi no muro de uma casa vizinha e fiquei observando por entre os galhos de um pé de goiaba. O que eu vi ali foi algo de embrulhar o estômago, ao ver várias bacias de barro com cabeças de animais mortos, como bois, cabras, bodes e até galinhas da Angola. Onde eles faziam as sessões, havia também uma imensa imagem de um lobo ou cachorro com olhos vermelhos. Eu cheguei a pensar comigo mesmo: será porque eles sacrificavam tantos animais? Peguei então algumas goiabas e desci, em caso alguém me flagrasse espiando. No dia seguinte, voltei à goiabeira para ver se havia alguém fazendo algo naquele terreiro. Mas no local das oferendas estava tudo escuro, e foi quando eu vi um cachorro muito grande, com olhos que brilhavam muito e refletiam um brilho intenso e vermelho, como se fosse luz própria. No escuro, em direção ao local daqueles animais mortos, ele começou a devorá-los, com uma fome de quem não comia há semanas. Dava para se ouvir de longe os ossos se quebrando pelas poderosas presas daquele grande cão negro.
Quando eu já ia descendo bem devagar para não chamar a atenção do animal, eu acabei quebrando um dos galhos, mas rapidamente me segurei no outro. E quando eu olhei para o cão, ele vinha diretamente para mim. Eu senti o meu corpo gelar de tanto medo e desci o mais rápido que eu pude e em seguida eu corri para minha casa mais rápido ainda. Tranquei-me no meu quarto e naquele dia foi difícil dormir, porque toda vez que eu fechava os meus olhos, a imagem daquele cão do inferno vinha em meu pensamento. Anos se passaram e tudo continuava na mesma, menos eu, pois eu já era um rapaz bem mais maduro, ainda gostava das coisas do rock, usando muito preto e apetrechos característicos do estilo. Eu trabalhava firme durante a semana e nos finais de semana ia para todo tipo de balada de rock, incluindo Rock em Rio. E foi lá que eu conheci a Manuela, uma ruiva linda, e logo que eu a vi, me apaixonei perdidamente. Por acaso ela também era de onde eu morava. Nos conhecemos e acabamos ficando. Na volta para casa, ela disse que morava bem próximo a mim. Na verdade, morava em uma rua depois da minha. Perguntei a ela como eu nunca tinha visto ela antes, pois conhecia quase todo mundo em Serra da Cruz, onde eu nasci e fui criado. Ela então me disse que não saía muito de casa e não tinha muito contato com os vizinhos. Conversa vai, conversa vem, trocamos alguns beijos e eu acabei mencionando sobre o Homem da Serra e se ela já tinha ouvido falar dele também. Ela disse que sim, que sabia de coisas estranhas a seu respeito. E teve uma vez que ela estava vindo da igreja com a sua mãe e viu algo muito estranho. Ele estava descendo a rua após sair da mata e quando ele as viu entrando no portão de casa, o mesmo voltou de onde havia saído. Só que dessa vez ele se movia como um quadrúpede em 4 patas. O que mais impressionou foram os seus olhos, que pareciam brilhar como a de um gato. Eu compartilhei com ela o que eu já havia visto também, e ela ficou impressionada com todos aqueles acontecimentos relacionados a uma só pessoa. Ela então me disse que achava que aquele homem se transformava em um bicho. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas com tudo que já tinha visto e ouvido até aquele momento, eu já não tinha dúvida de mais nada. Realmente aquele homem tinha algo de estranho. Ficamos namorando até tarde na praça e depois fui levá-la em casa, me despedi dela e fui embora. Quando eu virei na esquina da rua de onde ela morava, eu escutei um estrondo muito alto. Era um transformador de energia que havia explodido e deixando quase todo o bairro às escuras. Eu caminhava em direção à minha rua e só via a escuridão e um silêncio que atiçou um pavor que parecia uma premonição. Então fui dando um passo de cada vez com toda a cautela, pois eu não enxergava nada à minha frente. E foi aí que eu tive a ideia de iluminar o caminho com o celular que eu tinha. Ao acender a tela, eu pude ver bem o meu trajeto, e quando eu estava a cerca de uns 100 metros de casa, eu comecei a ouvir uns gruídos e rosnados que vinham na direção do fim da rua. Eu cheguei a tentar iluminar com a luz do telefone, mas ela alcançava no máximo uns 2 metros. Eu não conseguia ver o que era o autor daqueles estranhos gruídos. Por alguns segundos, um silêncio de arrepiar havia tomado conta de mim, porém quando eu estava me acostumando com aquela ligeira tranquilidade, um urro estrondoso e medonho e rouco arrepiou todos os pelos do meu corpo. Era algo que eu nunca havia escutado antes. Parecia que aquela coisa estava do meu lado e pelo som parecia ser uma coisa gigantesca que tinha muito ódio. Aquela coisa parecia se aproximar a cada vez mais de mim e me rodeava o tempo todo ao invés de parar. Todo aquele terror me fazia andar ainda mais rápido, ainda mais naquela imensidão daquela treva. Quando eu travei as pernas, alguma coisa soltou um bafo quente, como se passasse correndo muito rápido por detrás de mim e deixou um cheiro podre no ar.
Quando olhei para trás eu não vi nada e o meu telefone apagou logo em seguida. E quando eu apertei a tecla para tentar acendê-lo novamente, ele simplesmente não quis mais acender. Foi aí que eu tive a certeza de que naquele dia eu não passaria. E de repente eu vi 2 olhos incandescentes que vinham em minha direção, piscavam e faziam aqueles sons escabrosos. Aquele par de brasas se aproximou de mim muito rápido e logo subiu um fedor insuportável de enxofre com carniça que parou a uns 3 metros de mim. Na hora eu paralisei, pois tamanho era o medo que eu sentia. O demônio se ergueu de pé e mais uma vez veio andando em minha direção. Eu comecei a sentir o bafo do monstro podre. Eu escutava o barulho da baba caindo no chão. Ele ficou alguns segundos me encarando e aquilo, com seus quase 2 metros de altura, deu um urro ensurdecedor, o que me jogou no chão. Eu botei as mãos cobrindo as orelhas para amenizar aquele pavoroso som. Levantei apavorado e comecei uma corrida desesperada para salvar a minha vida. Assim que atravessei a esquina da minha rua, a energia elétrica voltou e quando eu olhei para trás, cadê aquele demônio? Ele simplesmente não estava mais lá. Até hoje, não sei se foi real tudo aquilo, mas sinto até hoje em dia a mesma sensação toda vez que conto ou lembro dessa história. Depois desse dia, nunca mais vi aquele senhor da serra e nunca mais consegui tirar essa memória da minha cabeça. Foi uma verdadeira visão do inferno. Eu me chamo Ernesto, eu tenho 65 anos de idade. Eu nasci e fui criado em São Paulo, capital. Moro próximo ao Ibirapuera, sou médico legista, divorciado e moro sozinho. O trabalho de legista é muito difícil, por mais tempo que você trabalhe. Com isso, já trabalho há 36 anos e nunca me acostumo. Eu tenho muitas histórias sobrenaturais nesses anos de trabalho, mas hoje eu vou contar sobre um acontecimento que me marcou para o resto da vida. E por influência dos meus amigos mais chegados, resolvi fazer esse relato. Segundo eles, quando a gente verbaliza e escreve sobre certas coisas, a gente acaba ficando mais leve. Mas se não estivesse acontecido comigo, eu tenho certeza que eu mesmo não iria acreditar tão facilmente. Em outubro de 2010, eu cheguei ao IML às 18h40, me troquei e fui liberar o meu colega de trabalho, pois eu iria ficar a noite toda trabalhando. No IML chegam todos os tipos de casos, mas até os dias de hoje fico com receio de cuidar de corpos de crianças. Eu faço, mas eu não gosto, e nessa noite em específico me marcou muito ao ponto de eu ter que pedir férias. Ao assumir o plantão, haviam 3 corpos para serem trabalhados. Uma moça de 20 e poucos anos, uma senhora e um rapaz. A moça faleceu por atropelamento. A senhora foi morte natural e o rapaz por enforcamento. Acharam esse rapaz em sua casa. Ele se enforcou no quarto. Tinha 25 anos de idade, era ruivo e de 2,5 metros, segundo o relatório policial. O rapaz foi achado depois de 5 dias. Os vizinhos começaram a reclamar do mau cheiro e chamaram a polícia. Não vou entrar nos detalhes de decomposição porque foi muito pesado. Eu estava me preparando para trabalhar no corpo quando caiu uma bandeja com os materiais no qual eu iria usar. Eu não vou usar aqui os termos técnicos até mesmo para não dificultar a narrativa. Pois bem, reuni os materiais e peguei outros instrumentos. Quando eu preparei tudo e que eu iria começar a abrir o corpo, os seus olhos abriram. Até aí tudo bem, pois faz parte do relaxamento muscular. Mas achei estranho, porque já haviam dias no qual ele já havia falecido. Eu sei que é normal o corpo apresentar alguns reflexos, do tipo
parecer que o corpo está respirando, porque o corpo está soltando gases. Mexer em braços, pernas, abrir os olhos, tudo isso é corpo relaxando os músculos e soltando os seus gases. Mas tudo isso é explicado. Agora, eu nunca tinha visto um corpo se sentar na maca. Quando eu peguei os materiais limpos e me virei, o corpo estava sentado de olhos abertos, olhando em minha direção. Os seus olhos estavam entre branco e vermelho. Na hora eu dei um pulo para trás. Vou ser sincero, eu me arrepiei todo. Eu não acredito em médicos legistas que dizem estarem acostumados com esse serviço. Isso tudo é mentira, é balela. Tanto que quando falece alguém da família de um legista, é o outro colega que faz o serviço do corpo. Quando eu tentei colocar o corpo deitado, o mesmo estava duro como madeira. Quase que eu tive que quebrar os seus braços e pernas para deitá-lo. Quando eu peguei o bisturi, depois de dar um banho no corpo, a luz acabou. Então, entraram as luzes de emergência que se acenderam. Eu fui buscar um café e respirar um pouco depois de tudo aquilo ali acontecendo. E quando eu voltei para a sala de necrópsia, adivinhe, o corpo estava caído no chão. Ao ver aquilo, eu chamei o segurança que estava de plantão para me ajudar a colocá-lo novamente na mesa. O segurança então me perguntou: doutor, não tem como fechar os olhos dele? E eu respondi: rapaz, até que eu tentei, mas as pálpebras não fecham. Nossa, que estranho, respondeu o segurança. E para piorar, os olhos daquele morto agora estavam fixos olhando para o segurança. O segurança, então, completamente assustado, me perguntou se eu estava precisando de mais alguma coisa. Eu respondi que não e o agradeci. Ele saiu quase que correndo da sala. Quando eu fui recomeçar o serviço, eu senti uma mão apertar o meu calcanhar. Na hora eu parei e olhei para baixo e não vi nada. Depois eu senti de novo e pensei que eu estava muito cansado e que era coisa da minha cabeça. Mas me lembrei de outros casos que aconteceram comigo. Então na hora me deu um gelo na espinha. O meu celular tocou na hora. Tirei as luvas para atender e era um número desconhecido. Eu disse alô e ninguém respondeu. Só ouvi alguém respirar do outro lado da linha. Confuso, desliguei o meu celular, que tocou de novo. Eu atendi e novamente a respiração. Bom, desliguei o celular e ele tocou novamente. Mas eu já tinha desligado, então deixei para lá. Eu simplesmente não atendi novamente. Eu não conseguia trabalhar naquele corpo. Eu não sei porquê. Eu fui para o banheiro dar uma lavada no rosto e vi o reflexo daquele rapaz no espelho. Rapidamente olhei para trás e não vi nada. Eu saí para fora e acendi um cigarro. E quando foi mais ou menos umas 10 horas da noite, eu voltei para a sala. O corpo, para minha surpresa, estava de lado. Eu respirei fundo e me lembrei de uma coisa no qual meu professor há anos atrás havia me ensinado. Eu conversei com aquele corpo, o chamei pelo seu nome e disse que eu sentia muito pelo que havia acontecido com ele e que, na verdade, eu estava ali para ajudá-lo a entender o que havia acontecido. Eu disse que eu iria arrumá-lo para que ele ficasse apresentável para sua família e pedi desculpas pelo que teria que fazer em seu corpo. Foi então que, misteriosamente, uma lágrima escorreu do seu olho esquerdo. Eu peguei a câmera que usamos durante o trabalho e tirei uma foto. Essa foto existe até hoje em dia. Eu percebi então uma movimentação perto da porta e, ao olhar, eu vi um rapaz que estava ali de pé na porta me olhando. O seu olhar era uma espécie de agradecimento. Ele balançou a cabeça em sinal de afirmação e deu um sorriso, e depois saiu pela porta. Curioso, eu saí atrás dele correndo pelo corredor e acabei encontrando com segurança.
Eu perguntei ao segurança se havia passado alguém ali por perto. E o segurança me disse que não havia passado ninguém. Ele então me perguntou se estava tudo bem. Eu estava pálido com todo o ocorrido. Por um momento, eu senti tudo à minha volta me desequilibrar. Então, o segurança correu para me apoiar e me pôs sentado em sua cadeira. E ele foi buscar um copo com água para mim. Eu tomei a água bem devagar, respirando bem fundo. Eu estava muito assustado. Depois de uns 20 minutos, mais ou menos, eu fui me acalmando e comentei com segurança. Meu amigo, tu não vai acreditar. Eu não consigo trabalhar naquele corpo. Sempre que eu vou começar, acontece algo de muito estranho. Quando eu olhei para o segurança, ele estava bem sério, com os olhos bem arregalados, olhando para mim. Em seguida, eu voltei para a sala, eu me paramentei todo, calcei as luvas e peguei o meu bisturi. E graças a Deus naquela hora não aconteceu mais nada. Eu me concentrei para não tremer e fiz todo o procedimento e anotações. Foi quando eu descobri que ele havia sido assassinado e que não foi um suicídio, pois as fraturas em seu pescoço eram muito diferentes de um enforcado. Aparentemente foi feito um enorme esforço para enforcá-lo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas eu fiquei bem abismado. Assim que eu terminei com o meu expediente, a primeira coisa que eu fiz foi ir para minha casa. Eu moro sozinho em um apartamento e nesse dia eu tive pesadelos horríveis com aquele rapaz. No dia seguinte, eu fui avisado pelo delegado que haviam encontrado um suspeito pela morte daquele pobre coitado. Eu dei um suspiro de alívio e tristeza ao mesmo tempo. Essa foi uma das coisas mais estranhas que aconteceram comigo na minha profissão. Mas depois que eu comecei a conversar com os corpos em que eu iria trabalhar, por coincidência ou não, nunca mais eu tive problema. Boa noite. Em novembro de 2016, foi um ano em que, após uma seleção, conquistei a vaga para trabalhar como motorista socorrista no Hospital Municipal da cidade onde eu resido. No entanto, se eu soubesse o que iria acontecer comigo, jamais eu teria tentado. No dia 31 de dezembro do mesmo ano, eu participei de uma reunião com o diretor responsável pela frota de veículos da Secretaria de Saúde. Na oportunidade, conheci a área administrativa do hospital e todas as instalações. Havia algo que não me agradava no local onde os motoristas e plantonistas descansavam, pois através de uma pequena janela de vidro, a visão que tínhamos era do necrotério do hospital. Era uma visão terrível. Durante os plantões noturnos, enquanto eu ficava naquele quarto, muitas das vezes eu olhava pela janela e tinha a péssima impressão de ver alguém olhando de volta para dentro do quarto onde eu estava. Era sempre um momento de suspense. Eu fui designado para o plantão que começava às 19 horas e as ocorrências eram frequentes, principalmente nos finais de semana. Muitas vezes, eu tive que viajar durante a noite para a capital em casos mais graves, conduzindo o paciente até Fortaleza, que fica a 300 quilômetros de distância da nossa cidade. Essa viagem durava de 4 a 5 horas e eu fiz essa viagem por muitas vezes durante a noite. Certa noite, mais especificamente no dia 17 de junho de 2017, eu estava aguardando quando chamaram uma ambulância para atender um acidente em uma estrada do município. Era um motociclista sem capacete que havia caído. A sua cabeça raspou na cerca de arame e uma de suas orelhas foi decepada. O socorro foi realizado pelo meu colega Lucas, que atendia essas ocorrências dentro do município, enquanto eu era o responsável apenas por casos de transferência.
Além de ter uma das orelhas decepadas, o paciente tinha traumatismo craniano e estava desacordado. Os primeiros socorros foram feitos no hospital e em seguida ele foi transferido. Durante a viagem para a capital, que começou por volta das 21 horas, a enfermeira que acompanhava o paciente e eu estava na cabine da ambulância. Nesse momento estava chovendo muito forte e a ambulância patinava sobre a água na estrada. Eu estava preocupado com a situação daquele rapaz, pois era lamentável. Já tínhamos viajado aproximadamente uns 200 quilômetros quando o paciente teve uma rápida reação ao seu estado. Ele estava falando claramente para a enfermeira que queria falar comigo. A sua voz estava um pouco embargada, mas ele estava consciente. A enfermeira abriu o vidro que dava acesso à cabine e me passou a mensagem dele. E a mensagem era para que eu parasse no acostamento, pois ele me disse que só havia mato de um lado e do outro e pediu para eu voltar para casa. Bom, eu ouvi aquilo e disse para ele ficar firme e que tudo daria certo. Porém, no meu íntimo, eu pensei que na verdade ele deveria estar delirando, pois ele não sabia o que estava dizendo. Eu continuei com a viagem e quando chegamos, ele dá entrada no hospital. A minha relação com aquela ocorrência estava apenas começando. Após deixá-lo lá e resolver todas as pendências burocráticas e com a sensação de dever cumprido, partimos de volta em uma longa viagem. Eu conversei com a enfermeira sobre o momento de lucidez que o paciente teve durante a ida para a capital, mas ela disse que não entendia tudo o que ele balbuciava naquele momento. Infelizmente, o paciente passou 45 dias em coma e não sobreviveu. Novamente eu estava de plantão quando eu fui designado a buscar o corpo daquele homem, e dessa vez eu fui no carro funerário. E o pior de tudo é que eu fui sozinho. A sensação de entrar naquele veículo era horrível. Eu parei em um restaurante como era de costume em todas as viagens que eu fazia, exceto em casos de emergência. Segui viagem rumo à capital. Chegando ao necrotério onde o corpo estava, o colocaram dentro de uma urna e parti de volta, programando-me para chegar ao amanhecer. E essa foi a minha pior viagem. Eu contava os quilômetros para chegar naquele restaurante à beira de estrada, pois era o único que funcionava 24 horas. Até que cheguei, fiquei em pé ao lado do veículo por alguns minutos, pois já dirigia há muito tempo, e percebi que o garçom ficava olhando para a cabine do carro, mas não falava nada. Depois de algum tempo ali, eu peguei o carro e fui embora. Durante toda aquela viagem, eu tive a sensação de estar sendo vigiado. O sentimento e os pelos do braço estavam arrepiados a todo momento. Aquela sensação era horrível. Ao concluir aquela viagem, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, porque eu tinha a terrível impressão de que eu não estava só durante aquele percurso. Sem contar aquela péssima companhia, que não era nada agradável. Ao passar alguns dias, durante uma outra viagem, sendo que dessa vez durante o dia, pois o meu plantão era de 24 horas, novamente eu parei naquele restaurante à beira da estrada, pois ali era o meu ponto de parada em minhas viagens. O garçom, ao me ver, veio em minha direção e mesmo antes de me perguntar o que eu iria pedir, ele me olhou com uma expressão bem séria e disse que na minha última viagem havia visto um homem sentado na cabine junto comigo e que o mesmo tinha uma das orelhas cortada e que sangrava demais. Ele disse também que não tinha me falado nada naquele momento, porque aquele homem o olhava fixamente, não tirava os olhos dele. Ele até pensou ser um paciente que viajava comigo, mas preferiu ficar quieto.
Ao ouvir aquilo dele, quase que eu tive um troço. Eu disse que não trazia ninguém além de um corpo dentro de uma urna. Foi nesse momento que nós nos calamos e ninguém tocou mais nesse assunto. Ao chegar, eu procurei a direção do hospital e me desliguei daquele lugar, pois eu não iria conseguir conviver com aquilo. Esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Eu tenho 35 anos de idade e moro em uma pequena cidade do interior de São Paulo, próximo a Presidente Prudente. Por motivos pessoais, não irei falar o meu nome. Eu trabalho durante o dia com algumas atividades e durante a noite eu faço entregas de lanches para uma lanchonete aqui na cidade. Eu sempre fui fascinado por coisas paranormais, principalmente a respeito de lobisomens. Eu já tive outras experiências, que eu contarei em uma outra oportunidade, se possível. Durante muito tempo, ouvia-se falar por aqui sobre essa besta que rondava e atacava os animais e criações dos sítios da região. Porém, acreditava-se que isso já havia ficado no passado, junto com a memória dos que já se foram e que contavam sobre essa fera. Certa noite, eu estava fazendo as minhas entregas normalmente, como toda noite eu sempre fiz. Lembro-me que não era uma noite de lua cheia, acho que era lua nova. E o dia foi exatamente 11 de julho de 2021. Estava uma noite muito escura, com pouco vento e silenciosa. As nuvens cobriam boa parte do céu, o deixando com um aspecto chuvoso, com poucas estrelas. Já passavam das 11 horas da noite, era mais ou menos 11h55. Eu ia fazer a minha última entrega da noite em uma chácara próximo da minha cidade, onde havia um conjunto delas. O cliente em questão é o nosso amigo, e também por sabermos que ele chega tarde do seu trabalho, nós sempre procuramos atendê-lo quando possível. Eu cheguei ao local, o cumprimentei e conversamos sobre algumas coisas, porém um papo bem breve, uma conversa de colegas. Eu me despedi e ele me disse: "Vai com Deus." Eu respondi com um amém e saí dali pensando já em chegar em uma encruzilhada que ficava um pouco mais à frente para tirar aquela água do joelho. Eu estava bem apertado. Era a última entrega. E eu, no caso, não aguentava mais de vontade de urinar. Pelo caminho, é comum notar cães latindo para quem passa, seja a pé ou de veículo. Porém, naquela noite, não haviam cachorros. Eu parei a minha moto e ela automaticamente afogou, me deixando no total escuro naquela estrada. Enquanto eu urinava, eu mexi no celular para conferir as mensagens do WhatsApp e quase que imediatamente eu senti como se houvesse alguém ou algo, sei lá, algum animal no alto do barranco. Aquilo começou a fazer um som feio, um som muito grotesco, como se quisesse desengasgar de algo, e começou a descer aquele barranco que era repleto de nada. Imediatamente, eu virei a tela do meu celular sem acionar o flash, apenas com a claridade da tela. E eu pude ver a poucos metros o que sorrateiramente descia aquele barranco, com aquela boca enorme, parecendo estar rasgada de tão grande. Tratava-se de um animal horrendo, com a semelhança de um lobo, porém com um corpo totalmente desproporcional. Nunca vou esquecer aquelas imagens. Aparentava estar suado e sujo de terra, os pelos esparramados pelo corpo, com falhas em locais nas articulações. A forma que aquela coisa desceu o barranco, arrastando a traseira pelo chão, e aquelas pernas que pareciam estar quebradas, com os dois joelhos semelhantes aos cães, com os pés que pareciam mãos
com garras enormes. Não senti nenhum odor, pois o vento soprava no sentido contrário. Aquilo partiu para cima de mim e jamais esquecerei dos seus olhos. Ao contrário de vários relatos que eu ouvi, os olhos daquela criatura eram, apesar de cintilantes e com um brilho forte, eram totalmente negros, olhos pretos sem nenhum contraste com branco. Pulei rapidamente em cima da moto, sem nem abotoar a calça, já ligando e partindo desesperado pela estrada fora com a caixa de entrega nas costas, correndo para salvar minha vida. Eu nunca senti tanto medo e solidão ao mesmo tempo. Eu corri em disparada pela estrada ruim. Na verdade, a estrada era horrível, cheio de buracos. Durante uns 100 metros eu senti aquela criatura correndo atrás da moto. Ela corria no meio daquela estrada escura, enquanto eu ouvi uma voz gritando a todo momento na minha cabeça: corre, corre, não pare, corre. Eu subi uma ladeira de chão toda deformada, a minha velha moto pulava e atingia 80 km por hora naquele trecho. Eu sentia as pisadas fortes quase me alcançar, e ao chegar no alto da subida, na parte mais plana, a moto enfim conseguiu atingir uma velocidade ainda maior. Eu percebi pela minha visão periférica que aquilo corria pelo pasto ao meu lado, saltando e correndo muito rápido. Quando eu olhei de lado, eu o vi com aquela cara de ódio se jogar contra uma árvore. Nesse momento, apesar de ter uma curva muito fechada à frente, graças a Deus eu consegui fugir em definitivo, mas o alívio mesmo só veio quando eu avistei as primeiras luzes de um condomínio que havia à frente, pouco antes do começo da cidade. Eu só pensava naquele momento em agradecer a Deus. Eu sentia o meu corpo gelado e o meu sangue fervendo ao mesmo tempo. Parecia que eu iria infartar de tanta ofegância que eu estava. Eu cheguei da entrega e não falei nada com ninguém do trabalho. Sei que muitos são céticos para isso. Eu fui embora para minha casa e não consegui dormir bem naquela noite. Na realidade, ainda não consigo dormir bem. Às vezes me pego pensando e relembrando, sentindo novamente aquela angústia e sensação de morte. Oro muito pela minha vida e agradeço a Deus por ter me livrado naquela noite. Foi uma noite inesquecível e tensa, da qual eu jamais quero que volte a acontecer.